Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Nós estamos percorrendo o capítulo 49 do livro de Gênesis com uma abordagem exegética. Não é uma abordagem religiosa nem dogmática, mas estamos trazendo aqui o que melhor temos de conhecimento exegético para que você possa compreender o texto da maneira como ele foi escrito, para quem ele foi inicialmente escrito. Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou Felipe Moura, sou judeu, psicanalista e exegeta da Bíblia Hebraica e, como eu disse, o nosso foco aqui não é religião, não é dogma, mas sim um olhar exegético das Escrituras. Bom, se você não assistiu às duas primeiras aulas do livro de Gênesis, capítulo 49, eu recomendo que você pelo menos comece por elas, já que a gente já vai pegar o capítulo aqui no meio e eu vou fazer alusão a algumas coisas que foram faladas nas duas aulas anteriores. Bom, vamos nos recordar então do texto da bênção de Judá, né? Então, só para a gente poder dar continuidade, Judá é um leãozinho da presa, meu filho, tu subiste, agacha-se, deita-se como um leão, como leoa, quem o despertará? Falamos sobre o caráter, né, do militarismo, da força aqui dessas palavras. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Nós falamos sobre como isso daqui alude ao governo, à liderança da tribo de Judá sobre as demais tribos, e também falamos sobre as diferentes leituras e interpretações do texto que diz que Yavô Shiló, né, até que venha Shiló, e como isso normalmente é lido, como isso normalmente é interpretado. Tudo isso foi na aula anterior. Liga a vinha, seu jumentinho, a cepa, o filhote de sua jumenta. Lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Vimos, né, a alusão ao jumento amarrado na videira, né, ou na vinha, que é uma coisa que mostra que eles não estavam muito preocupados com o abastecimento, com a alimentação. Eles tinham tanto que não se importavam nem de amarrar um animal a uma videira e o animal ir comendo, né? Obviamente, as frutas ali, as uvas, né, que eram frutas nobres, e eles não se importariam do tanto que eles tinham. Seus olhos estão turvos de vinho, seus dentes brancos de leite. Então, um detalhe aqui sobre essa última frase: existem duas interpretações. Alguns entendem que isso continua o tema da prosperidade, né? Então o olho turvo de vinho, né? Aquele negócio da pessoa que já tomou um pouco de vinho e já fica com os olhos meio avermelhados, né? Lembrando que na Bíblia Hebraica não existe uma condenação ao uso do álcool. Eu tenho um vídeo sobre isso, né? Isso é das religiões, é dogma religioso, aí é um problema das religiões, de algumas religiões, né? O judaísmo, por exemplo, não tem essa proibição, né? E aqui indicando a coisa realmente da prosperidade, né? E o dente branco de leite seria também aquela coisa da terra que emana leite e mel, o leite que era um dos principais alimentos, né? Então a ideia de abundância é uma das leituras. Alguns exegetas entendem que essa passagem se refere à beleza dos habitantes de Judá. Essa leitura não me convence muito, mas eu trouxe porque não dá para dizer que isso é impossível. Às vezes eu trago aqui diferentes leituras quando elas são possíveis, mesmo que não sejam, na minha opinião, as melhores leituras, tá? Muito bem. Se eu tossir um pouquinho aqui é porque eu tô com um pouquinho de alergia hoje, está levantando muito pó aqui na frente por causa de uma construção, aí não tem muito o que fazer, né? Por mais que a gente tome cuidado, a alergia sempre ataca com pó, né? Muito bem. Vamos lá, então vamos continuar aqui o comentário da The Oxford Bible Commentary, Gênesis 1 a 33. Os versículos de 11 a 12 parecem ser uma predição um tanto fantasiosa de grande fertilidade e prosperidade que se seguiria à ascensão do futuro governante, quando o vinho fluiria em abundância e da extraordinária beleza do governante. Então aqui a Oxford Bible Commentary falando de beleza, né? Há uma previsão análoga de um futuro rei em Números 24, de 5 a 9. As duas últimas linhas do versículo 9 são repetidas quase palavra por palavra em Números 24, 9a.
Então também, né, aqui essa alusão por conta, né, dessa referência aí a um futuro líder, a um futuro rei. Futuro que eu digo não é futuro com relação a nós, tá? Futuro com relação a eles, né, ao momento em que o texto teria sido escrito, tá? Ou que aquele provérbio, aquela parábola, né, aquele dito, né, teria sido proferido, ok? Muito bem, né? Por que a questão da predição fantasiosa? Se a gente voltar aqui para esse trechinho, né, a gente vê que Judá está mais ao sul, né? E Judá está numa região semiárida, né? Se você pegar o mapa de Israel, né, um mapa físico de Israel, você percebe que é mais para cima, né, principalmente por causa aqui dos afluentes, né, que vem descendo, né, você vê que é mais para cima que você tem realmente fertilidade. Né, se você acompanhar aqui o Rio Jordão, né, aqui você tem para cima, né, lagos, você tem também, né, as colinas de Golã, né, então são regiões mais férteis. O norte é bem mais fértil, o sul é semiárido. Aqui você tem o Mar Morto, que é uma água que você não utiliza, você tem o deserto, né, da Judéia, por aqui. Então, né, o sul não é... Se tem uma coisa que o território de Judá não era um território fértil, né? Por isso a ideia de uma fertilidade mais fantasiosa, né? Muito bem. Mas se a gente for pensar no pós-exílio, o território de Judá ele cresce para cima, ele expande para cima, né? Então, de certa maneira, a gente pode entender essa questão da fertilidade não como necessariamente uma referência ao território da tribo de Judá, porque aí realmente seria fantasioso, mas mais para cima, né? O governo de Judá se expandindo para as regiões mais férteis. Eu entendo assim, mas o comentário da Oxford Bible Commentary entende que é mais uma coisa realmente meio, né, do desejo de que a coisa fosse assim. Judá, a ti teus irmãos aclamarão. Esta linha no hebraico é uma fanfarra de jogo de som, né? Assim, é um pouco um trocadilho, né? Incluído o trocadilho com o nome de Judá, Yehudá, né? Atá Yoducha Ahecha, né? Então, no hebraico bíblico, né? Atá Yoducha Ahecha, no hebraico moderno, né? Que seria, né? Vamos dizer, uma brincadeira, né, o aclamar aqui, né, um trocadilho com o nome Yehudá, né. Até este ponto, o testamento de Jacó para seus 3 primeiros filhos não foi nada além de maldições, né. Então, o comentário do Dr. Robert Alter, né, Genesis Translation and Commentary. Né, então, assim, você tem alguma coisa de trocadilho, né, de estrutura meio poética nessas palavras, lembrando, né, que cada dito de tribo é diferente, segue um estilo literário diferente, não há um padrão, uma linearidade, né? O que indica que esse texto, na verdade, é uma colcha de retalhos, como a gente falou na última aula. A hipérbole, né, sobre Judá e a prosperidade foi explicada, né, de maneira mais plausível por Ibn Ezra, da seguinte maneira: o rendimento de seus vinhedos será tão abundante que seu jumento pode vir para a videira e ele não se importará se comer as uvas. É aquilo que a gente já falou, né? Então o Ibn Ezra foi um dos primeiros aí a notar essa alusão, né, da forma como a gente comentou. Essa explicação combina muito bem com a próxima imagem de lavar roupas em vinho. O vinho será tão abundante que pode ser tratado como água. Essa é a leitura que eu faço, né, mais da coisa da abundância do vinho mesmo, mas tem gente que entende que é uma alusão a todo mundo fazendo vinho, pisando nas uvas, né? Este vívido epíteto poético para o vinho, com seu efeito intensificador, é uma reminiscência da expressão poética ugarítica para o vinho, sangue da árvore, e, portanto, um símbolo da antiguidade estilística do poema. Também um comentário do Robert Alter, né? Ele também faz vários comentários sobre a questão de Judá, né? Olhos que são mais escuros que o vinho, né? A Bíblia de Jerusalém traz os olhos, né, vamos dizer, já enebriados de vinho, né? O hebraico não fornece referências pronominais para essas imagens impressionantes, embora presumivelmente se refiram a Judá. Foi por isso que a Oxford Bible Commentary ela já tenta trazer um pouco como uma alusão a uma beleza
de um futuro rei de Judá, né, futuro para com o momento em que aquilo foi escrito, tentando trazer aí, vamos dizer, por exemplo, Davi como um belo rei ou alguma coisa assim, né, mas não dá para dizer que é uma referência ao governante, porque o texto ele pode se referir a Judá. Eu, particularmente, acho mais provável Judá do que uma mudança de sujeito dessa forma, feita dessa maneira. A palavra mais escuro, né, Raheli, ainda é outro termo, cujos descendentes florescerão em beleza no meio de sua abundância da cultura de videiras. Né? Então, Robert Alter ele acha que é uma referência à beleza dos habitantes de Judá. Eu já dei as duas possíveis leituras. A palavra para mais escuro, Raheli, ainda é outro termo poético raro, cognato com o acadiano elelu, ser escuro. Né? Então, mostrando que talvez esse texto aí, os ditos dele sejam ditos muito antigos. A gente já falou que o compilador era um compilador pós-exílico, porém, uma coisa é o compilador pós-exílico, outra é a fonte que ele utilizou. Ele utilizou certamente aí material bastante antigo. Mão no pescoço, a bênção de Jacó de seu filho Judá é um reflexo da grande importância atribuída à tribo de Judá na história posterior. Um sinal de seu poder é encontrado na frase sua mão estará no pescoço de seus inimigos, que significa controle ou subjugação dos inimigos de Judá. Né? Então, a mão no pescoço, a ideia, né, de você estar realmente aí no poder. Lavando as vestes no vinho, nesta bênção de Judá, a prosperidade futura dessa tribo é simbolizada pela fertilidade abundante. O vinho será tão abundante que eles poderão lavar suas roupas nele. Também é possível que seja uma referência à indústria de tingimento, mas isso representaria uma futura prosperidade econômica. Então, Robert Alter ele traz uma outra possível leitura, o tingir as vestes, né? Assim, porque vestes coloridas eram símbolo de prosperidade. Não é como hoje que qualquer roupa baratinha é colorida. Para eles, né, vamos dizer, as roupas mais simples, elas eram de tecido cru. A tintura era uma coisa cara, porque era extraída, você não tinha pigmentos artificiais e mesmo os naturais não eram explorados de uma forma tão fácil como hoje em dia, então eram muito mais raros, muito mais caros e por isso eram típicos, né, daquela, vamos dizer assim, né, de uma realeza ou de um povo muito próspero. Por isso ele traz como uma possibilidade aí também. Né? De todo jeito, vocês podem perceber que independente de para onde a exegese caminhar, a mensagem é a mesma, né? De uma enorme prosperidade econômica para ajudar. Bom, aqui nós temos o seguinte, eu queria voltar um pouquinho ao mapa esquemático, né, das tribos de Israel, lembrando, né, essa é uma construção artificial, né, os povos semitas eles não tinham essa ideia que a gente tem de ser extremamente preciso em termos históricos, era mais importante a mensagem do que a história. Né? A Bíblia hebraica ela é repleta, vamos dizer, de contos, de lendas, né, e de coisas que são contadas de uma dada forma para passar uma determinada mensagem. Né? Alguma coisa existe de histórico misturado, né, com relatos mais fantasiosos, né? E aqui nós vemos um exemplo curioso, porque o território de Zebulun, né, assim, esquemático, seria algo mais ou menos nessa linha aqui, ele estava ali na meiuca. Né? Porém, quando você vai ver essa referência aqui, é dito, Zebulun reside à beira-mar, é marinheiro sobre os navios, tem Sidônia a seu lado. Né? E isso não bate com o registro que a gente tem de outras coisas referidas a Zebulun. Né? Então, o que se supõe, né, o que a maioria dos exegetas supõe, é que o pessoal de Zebulun teria tido uma origem, né, vamos dizer, talvez com, né, a partir dos mercadores fenícios, né, ou em algum momento ocupou alguma região aí costeira. Né, até porque essa ideia, né, de somos todos irmãos de uma grande família que nos originou, isso é construído depois. Esses povos se originaram, cada qual a sua forma, eram todos parentes, porque eles eram muito próximos ali, eram povos pequenos, mas têm diversas origens. Né? A construção de uma história
singular e única já reflete um período mais unificado, né? Então, a Jewish Study Bible é a primeira a notar isso, né? Primeira não, mas é uma das né, que notam isso. Ela diz, né, os limites de Zebulon em Josué 19, de 10 a 15, sugerem que era uma tribo do interior, mas talvez nem sempre tenha sido assim, né? E aí nós temos também a Oxford Bible Commentary falando: o ditado sobre Zebulon não faz comentários sobre o caráter desta tribo, mas apenas um tanto vagamente sobre sua localização territorial, né? Então está dizendo que Zebulon seria costeiro, né? Seria uma tribo costeira, né? Marinheiros, né? Acostumados aí ao mar, etc. Essas declarações não correspondem muito de perto com a descrição de sua localização em Josué 19, de 10 a 26, de 10 a 16, que a coloca na Galileia, a leste do mar de Tiberíades, mas a pelo menos 16 quilômetros do Mediterrâneo em seu ponto mais próximo, ou seja, muito longe, né, do mar. Não se sabe em que período expandiu seu território até o oeste. É claro que o Israel antigo não era um povo marítimo. O ditado pode ter a intenção de enfatizar o isolamento de Zebulon nas outras tribos, embora Juízes 5,14 em Juízes 5,14 seja elogiado por sua participação com outras tribos na batalha contra Jabim e Sísera no vale próximo de Jezreel. Então, né, assim, a Oxford Bible Commentary tenta encontrar uma possível explicação, mas assim, fica tudo muito no campo da especulação, né, e não dá muita pista, né, vamos dizer. Refúgio para navios. Como o litoral carecia de portos naturais, o mar era um pouco mais que uma fronteira para os israelitas. Era pouco mais, que uma fronteira para os israelitas. Somente nas regiões costeiras do norte haveria alguma inclinação para desenvolver habilidades marítimas, né? Então, assim, eles não tinham, como a gente tem, né, nos nossos tempos, a ideia de fazer aterro, né, de aterrar uma parte da costa. Mas, então, por causa disso, eles dependiam de que a região costeira ela tivesse praias naturais, ela tivesse locais naturais que pudessem abrigar portos, né? E o sul de Israel não tinha muito isso, né? Você teria isso mais ao norte, né? Então, por isso essa referência aí. Mas também o Robert Alter, no seu comentário, não dá muita pista sobre a questão de Zebulon, né? De todo jeito, o mais provável é aquilo que é dito pela Bíblia de Estudos Judaicos, a Jewish Study Bible, que é o fato de que Zebulon, muito provavelmente, em algum momento teve alguma ligação, né, com a costa, e isso está perdido hoje. Mas isso teria sobrevivido como um dito, né, alguma coisa do folclore sobre esse grupo, né, essa tribo, e isso teria sido resgatado pelo harmonizador pós-exílico e colocado ali como uma referência a esse grupo, né? Muito bem. Aqui nós temos o seguinte, agora falando de Issacar. Issacar também é uma dessas outras tribos pequenininhas, né? Então Issacar está ali, né, bem próximo ao território de Manassés, numa região próspera, né, já encostando aqui com o Rio Jordão, isso segundo a divisão esquemática das tribos, né, que a gente tem baseado no relato bíblico. Bom, Issacar é um jumento robusto deitado no meio dos cerrados, né? Então essa região ela começa, né, a já ter aí montanhas, né, montes e vales, né, já é mais uma região de pastoreio, né? Ele viu que o repouso era bom, que a terra era agradável, baixou seu ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo ou ao trabalho servil. A Bíblia hebraica não diferencia, né, entre a palavra servo e a palavra escravo. Se você vir a palavra escravo na Bíblia hebraica, você pode entender que é uma dedução do tradutor. O tradutor está deduzindo que aqui se refere a escravos, mas não há isso na Bíblia hebraica como uma coisa exata e certinha. O pronunciamento sobre Issacar parece ser uma crítica. É uma tribo forte, mas preguiçosa, né? Então, aqui a ideia, né, como a Jewish Study Bible traz, é exatamente isso. Assim, eu me
né, eu fiquei, vamos dizer assim, né, folgado porque estava tudo muito bom, né, então eu e Sakara, né, obviamente. Aqui falando de Sakara, ficou muito folgado porque estava tudo muito bom, e aí Sakara acabou se dando mal e sendo subjugado, né? Mais preguiçosa, que se tornou um servo trabalhador, presumivelmente para os cananeus nas regiões do norte, que eram sua casa, conforme Juízes 1:13. Então, provavelmente era um grupo jamais servil, talvez um grupo que não tivesse, em algum momento, né, não tivesse muitas terras, né, próprias. Provavelmente é uma brincadeira aqui com o nome da tribo, né, como se fosse Ish-Sahar, né, o homem contratado, né, tem um trocadilho, né, com certeza, tá? O nome e caráter de Sakar estão provavelmente associados aqui, como em 30:18, com Shahar, né, que seria contratar ou salário. Embora a tribo, como Zebulon, seja elogiada em Juízes 5:15, aqui é retratado como se submetendo à forma mais dura de escravidão, isto é, sob as cidades vizinhas cananeias. Então, de fato, né, Issacar não é retratado de uma forma positiva, né? Vocês podem perceber que, tirando Zebulon, que é retratado de uma maneira neutra, né? Não há uma bênção, um elogio, mas sim retratado de maneira neutra, tipo, tá lá perto do mar, é basicamente isso que é dito. Né? E Judá, que é retratado de forma positiva como um líder, as tribos não foram retratadas positivamente, né? E isso tem razão de ser, né? Vamos dizer assim, em muitas coisas, né? Provavelmente refletindo a história dessas tribos etiologicamente, né? A maneira como elas foram percebidas em seu comportamento ao longo do tempo. Bom, lareiras, né? O termo ocorre aqui apenas aqui em Juízes 5:16, por causa da configuração pastoral do último texto, é frequentemente interpretado por apriscos, mas o radical verbal da qual parece derivar significa pôr uma panela no fogo, né? Então, falando do 14 aqui, né? Então, aqui está falando, né, de aprisco, né? A Bíblia de Jerusalém traduz de uma forma diferente, mas dá uma ideia, independente de qualquer coisa, seja de um aprisco de animais, ou seja realmente de ou seja de uma lareira, né? Dá uma ideia de conforto, né? Eu estou me sentando aqui, estou de boa, estou tranquilo comendo, estou tranquilo com a minha prosperidade. A bênção de Issacar contém esta caracterização de um animal forte, que às vezes é teimoso e preguiçoso e pode sentar-se inesperadamente em um lugar inconveniente. A ideia também pode ser sugestiva de uma tribo que se alia a forasteiros ou é forçada a servir aos outros, né? Ao contrário, né, do que aparece em Juízes 5:15, né? Então, assim, é possível também, né, que Issacar seja retratado como alguém, vamos dizer assim, que está mais livre, meio de aluguel, né? Assim, eu sirvo quem me contrata, né? Então isso pode também ser uma crítica, não há uma garantia de que seja assim, né? Dan julga seu povo como cada tribo de Israel. Aqui é um trocadilho, né? Assim, a própria Jewish Study Bible vai dizer isso, né? O governo, né? O julgar é um trocadilho com o nome da tribo Dan, né? Então Yadin, né? Vem dessa mesma raiz. Dan, então aqui falando, né, de Dan como tendo em algum momento julgado a Israel, né, tendo de alguma forma sido, vamos dizer assim, tendo origem, né, vamos dizer, alguns personagens tendo origem ali em Dan, né. Existe também a mitologia, né, as histórias daniélicas, né, que são mitológicas, elas vêm de um personagem cananeu, originalmente chamado Dan-El, e ainda é escrito assim na Bíblia hebraica, Dan-El, depois acabou que foi pelos maçoretas grafado como, né, vocalizado como Dani-El, né, mas, né, porque Dan-El é juiz de El, Dani-El é El, né, é meu juiz, já é diferente, né, então já tem um caráter um pouco mais monoteísta, digamos assim. Né, mas Daniel é um personagem que ele é tido, né, como um juiz, um personagem meio semidivino, né, e ele existia uma série de lendas aí referentes a ele, né,
E são lendas cananeias, e é possível que Dan tenha alguma conexão com isso daí, né? O território de Dan tem alguma conexão com isso. Dan é uma serpente sobre o caminho, né? Uma cerasta sobre a vereda, que morde os talões do cavalo e o cavaleiro cai para trás. Em sua salvação espero, ó Eterno, aqui o uso do tetragrama, né? Uma coisa rara aqui nesse capítulo, né? Então, a questão do cavalo, né? Primeiramente, a domesticação do cavalo, a referência a um cavaleiro no cavalo pressupõe um nível avançado de domesticação do cavalo. Isso foi alcançado no terceiro milênio. Na Mesopotâmia, cavaleiros a cavalo são retratados em meados do terceiro milênio, mas em materiais egípcios não até um milênio depois. Cavalos eram geralmente usados para puxar carruagens, e andar a cavalo não era comum, né? Então a ideia de um cavaleiro aqui já mostra que é um texto, vamos dizer assim, que traz talvez até uma alusão, né, já a um período posterior às invasões dos povos do norte, que é de onde vem esse hábito de andar a cavalo, né? Para os egípcios e para outros povos da região era mais comum que o cavalo fosse usado para puxar, né? Fosse usado como um animal de tração, né? A ideia da serpente, né, tem muita gente que associa, né, com demônio, mas aí é uma leitura religiosa, não tem nada a ver com o que a Bíblia hebraica está trazendo, a gente já vai falar. A questão de esperar na salvação do Eterno, né, lembrando que salvação na Bíblia hebraica não tem uma conotação religiosa, e sim uma conotação realmente de militarismo, né, de livramento ou do jugo ou da ameaça, né, ou de uma calamidade, né? Então tem essa conotação bem literal mesmo. Este versículo parece ser uma interpolação devota sem relação com o contexto, né, conforme o Salmo 119, 166. Ele contém a única menção do nome de 4 letras, né, do tetragrama do Eterno, do Senhor, né, Yud, Rei, Wal, Rei, no capítulo 49. E aqui, para falar ainda um pouco sobre Dan, né, um pouco do que a gente já falou, o nome de Dan é entendido aqui como no 30:6 como derivado do verbo din, julgar. Mas enquanto no 36 é o Senhor quem é o sujeito do verbo, aqui é Dan quem é o sujeito. Ele será o juiz do seu povo. No versículo 19, porém, Dan é descrito como uma cobra que ataca os cavaleiros mordendo os calcanhares dos cavalos. A analogia pode ser uma referência ao pequeno tamanho da tribo, que não pode atacar os inimigos abertamente. Este versículo provavelmente pretende ser um elogio em vez de uma condenação, referindo-se a ataques contra os inimigos cananeus. Versículo 18 é provavelmente uma exclamação piedosa de um tipo geral, não especificamente relacionada com a tribo de Dan, né? Isso o comentário da Oxford Bible Commentary. Então o que ela traz de adicional aqui, né? Ela está falando exatamente o seguinte: se você for olhar para o tamanho de Dan não era exatamente muito grande, né? Então a ideia de que Dan, né, o território de Dan seria uma tribo que teria que usar de astúcia, né? Teria que montar emboscada, né? Não dava para ser aquela coisa de vamos montar largos exércitos e encarar os demais, né? Não dava para ser dessa forma. Bom, então a ideia, né, de ser uma serpente não é necessariamente uma coisa ruim, embora alguns exegetas interpretem como algo traiçoeiro, né? Dan, seu povo vai julgar. Dan sempre foi interpretado como sujeito do verbo julgar ou governar, não seu objeto. Mas a gramática hebraica torna igualmente possível ler Dan como objeto do verbo. Isso explicaria a segunda cláusula de outra forma obscura. Na verdade histórica, a tribo de Dan, longe de assumir um papel de liderança, foi obrigada a migrar do sul para o norte. Apesar de sua existência marginal, o povo israelita julgará ou governará como uma das tribos de Israel. O Robert Alter, então, ele acha, ele não vê talvez conexão com Danelo e os mitos cananeus, mas sim como Dan, o contrário, como era muito pequenininho, Dan não julgaria, né, os seus irmãos, mas sim seria julgado pelos seus irmãos. Isso seria uma maldição. Tá? O hebraico dá para ser lido das duas formas. A maneira como Robert Alter lê é uma maneira meio alternativa, a maioria dos exegetas não lê dessa forma. Eu entendo que a mitologia sobre Danelo, né, já dá a entender que aquela região, né, e se você for pegar
né, a lenda de Sansão, etc., né, você já começa, né, que é ali próximo, né, dos filisteus, etc., você começa a perceber, né, que talvez existia, né, ali numa, vamos dizer assim, uma mitologia, né, vamos dizer assim, baseada em alguma verdade no sentido histórico da palavra, né, de que aquela região tivesse fornecido em algum momento lideranças ali entre os povos cananeus ou entre os próprios israelitas, porque os israelitas vieram dos cananeus, né, essencialmente. Isso falando do reino do norte, de Israel quanto reino do norte. Que Dan seja uma cobra na estrada, né, uma serpente na estrada. O súbito ataque letal de baixo na beira da estrada é uma imagem da tática de emboscada na guerrilha adotada contra os invasores pelos componentes danitas. Mais uma vez, a imagem sugere que esta tribo, ao contrário das outras, não gozava da segurança de um povoado fortificado. Muito pequenininha, provavelmente não, né? Aliás, pela região, não era uma região muito montanhosa, né? Então você não tinha uma vantagem geográfica natural, né? Então Dan teria que usar realmente emboscada, algumas táticas aí de guerrilha para poder sobreviver, né? Muito bem, pessoal, então nós vamos parar a nossa terceira aula por aqui. Vamos ver as demais tribos numa próxima aula, né? Ainda tem muita coisa aí para a gente ver. Espero que vocês estejam gostando desse material. Lembrando que nós não temos qualquer renda, o YouTube não nos monetiza, mesmo canais como o nosso, né? Vamos dizer que não tem milhões de seguidores, de visualizações, também não há uma monetização, né? Os canais que têm ganham centavos, né? A gente não tem, então nós dependemos das doações de vocês para continuar a fazer o nosso trabalho. É um trabalho que no português é muito difícil de encontrar, um trabalho de exegese, sem dogmas, olhando para o texto bíblico através de um olhar realmente fora do dogmatismo religioso e procurando trazer o texto bíblico com uma leitura mais acadêmica. Se você acha importante esse tipo de trabalho, como eu também acho, então faça a sua doação através do Pix que aparece aqui no seu vídeo. A chave é universomonoteísta@gmail.com, que também é o nosso e-mail de contato. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno nos permitir.